Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos no módulo Classificação dos Seres Vivos, falando sobre o reino animal. E na aula de hoje eu vou enfatizar as conquistas do ambiente terrestre. Na verdade, as características que levaram à conquista do ambiente terrestre. Se vocês assistiram a aula sobre anfíbios, que são os animais que começam a sair da água para o ambiente terrestre, vocês podem observar que eu enfatizei bastante nas características que eles foram ganhando para que essa conquista permanecesse do ponto de vista evolutivo, né? Então, agora a gente vai mostrar e pontuar quais foram realmente as diferenças entre os anfíbios e os répteis que permitiram conquistar de fato o ambiente terrestre. Bom, pelos cordados, como eu disse para vocês, cordados são os animais vertebrados. Só que vocês sabem que a gente dividiu cordados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Na verdade, tinha os protocordados e urocordados, né, nesses grupos que a gente apresentou também de maneira separada, porque eles são meio que a transição, né, para o subfilo vertebrata. E depois, no subfilo vertebrata, a gente falou sobre os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E a gente viu peixes e anfíbios como sendo animais que ainda não conseguiram ganhar. Quais são os cordados, então, que daqui para frente a gente vai conversar? Aqueles que conquistaram o ambiente terrestre. Se conquistaram o ambiente terrestre, é porque eles têm características próprias. Então, esses animais, eles chegaram em terra firme precisando de adaptações necessárias ao novo modo de vida. Tais como necessidade de estruturas locomotoras úteis para o novo habitat. Surgimento de patas, por exemplo, né? Aqui, olha, a gente tem um tempo evolutivo em que a gente vê um peixe dos mais primitivos, né? Olha como a parte de trás dele, com o tempo, vai afunilando, vai ganhando patas para virar os tetrápodes, né, que a gente conhece, olha, com patas, e a parte da frente vai se tornando maior do que a parte de trás, né, mais elevada, caixa torácica da frente, ó, maior do que a caixa torácica de trás. E aí vai havendo um afunilamento para que ele o quê? Para que ele consiga realmente ganhar as patas e caminhar por solo, né? Perder as nadadeiras. Chegar ao que a gente conhece hoje de réptil, né? Um dos répteis mais primitivos lá, ó, tetrópode, ok? Então, outra necessidade, outra adaptação, né? Mecanismos fisiológicos para captação de oxigênio atmosférico. Até então a gente tinha as brânquias, oxigênio dissolvido na água, captava, beleza. O anfíbio, ele ainda não tem um pulmão para captar legal, então ele respirava pela pele, por isso ele ainda não podia sair de perto da água. E agora, para conquistar de verdade o ambiente terrestre, eu tenho a necessidade de mecanismos fisiológicos que captem melhor o oxigênio à atmosfera. Então, a presença de pulmão, e um pulmão legal, sem ser o pulmão rudimentar que a gente encontra nos anfíbios, foi crucial. Os primeiros tetrópodes, eles realizavam as suas trocas gasosas através de pulmões, ainda que rudimentares, como eu disse, no caso dos anfíbios, e pela superfície corporal, respiração cutânea. Mas isso ainda não era interessante, né? Ainda não independia os animais totalmente da água. Então, olha só, eles são muito rudimentares quando comparados com os pulmões de répteis e aves e mamíferos, que realmente são os animais que conquistaram o ambiente terrestre, tá? Então, para isso também eu preciso de um sistema mais eficiente. Não adianta só melhorar a captação do oxigênio. Eu tenho que distribuir melhor esses gases por todo o corpo. Por isso, os animais eles ganham uma circulação dupla e incompleta. A primó incompleta, réptil, depois ele evolui para uma completa. O sangue ele passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo e no coração acaba havendo a mistura de sangue venoso e arterial. O coração
No caso dos primeiros tetrápodes terrestres, ele ainda é tricavitário, pois ele vai possuir 2 átrios e um ventrículo. Depois a gente tem uma evolução para 2 átrios e 2 ventrículos. Então, só aqui mostrando, né, os primeiros que apareceram, anfíbios e répteis. Eles têm, então, 2 átrios e um ventrículo, mas isso já permitiu uma melhora na captação e no aporte de oxigênio, que a gente não via nos peixes. Aurícula é igual a átrio, tá, galera? Só para a gente botar aí como sinônimo. E aí, mostrando, então, a gente tem o átrio direito, átrio esquerdo e, ó, um único ventrículo nos primeiros animais tetrápodes. Além disso, eu tenho a necessidade de uma estrutura esquelética capaz de substituir o impulso que seria gerado no ambiente aquático, né? Então, olha, lá no ambiente aquático você tem o impulso, o objeto, a gravidade, o impulso, o equilíbrio, você tem a densidade dependendo da densidade do fluido, da massa do objeto, ele consegue, certo? Agora, os animais, eles têm isso, né? Os peixes, por exemplo, a bexiga natatória, ela conseguia fazer esse equilíbrio, né? De impulso igual ao peso do objeto. Agora, quando você vai, né, aumentando a parte da frente, diminuindo a de trás, como a gente viu que foi acontecendo na transição de peixe para anfíbio, de anfíbio para réptil, a gente começa a ter um impulso maior do que o peso do animal. E aí você começa a ganhar, então, essa característica aqui, que é própria para a gente sair do ambiente aquático. Necessidade, então, dessa estrutura esquelética, olha, vai me fornecer aqueles animais que realmente são os primeiros, historicamente falando, né, de acordo com os registros fósseis, a ter sucesso no ambiente terrestre. Então, a estrutura esquelética mais envolvida, ela confere, então, a esses primeiros tetrápodes uma maior resistência ao relativo aumento da pressão sobre os órgãos internos em função da ausência do impulso. Não tem mais o impulso, né, para fazer aquele equilíbrio, para distribuir o peso do animal. Então, o esqueleto, ele tenta vir para substituir e melhorar essa força, essa pressão em cima dos órgãos internos do animal. Bom, então é isso, galera. Na verdade, a gente tem que pegar esses conceitos que foram os principais para a conquista do ambiente terrestre. Então, presença de um pulmão, saiu da respiração cutânea, né? O início da queratinização, o esqueleto, o desenvolvimento desses animais, aliado também ao tipo de reprodução que a gente falou na aula de anfíbios, né? A presença ou não de casca nos ovos, para a gente poder fazer uma conexão. Na verdade, essa parte, esse quesito evolutivo, essa conquista ao ambiente terrestre, como eu disse numa das aulas anteriores a vocês, é uma das partes que mais cai. Então, eu venho falando isso na aula de peixe, venho falando isso na aula de anfíbio, e agora nessa aula de transição. Só que a gente tem que associar cada porçãozinha dessa com as características exclusivas de cada grupo. Então, vocês vão ver surgimento de placa dérmica, tá só nos répteis. As aves já ganharam queratina, os seres humanos, os mamíferos, queratina, pelo. Então, cada um tem a sua particularidade que a gente vai enfatizar dentro de cada grupo que está faltando. Réptil, aves e mamíferos, tá legal? Que são realmente os animais que saíram do ambiente terrestre. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima, galera.